Olá, MP 746/2016. Esse é o número da medida provisória que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O projeto de Michel Temer desconsidera a opinião dos estudantes, dos pesquisadores e dos professores que sabem mais do que ninguém o que acontece nas salas de aula de todo o país. Eles todos estão cientes da necessidade de mudanças no ensino médio. A evasão escolar mostra isso. Mas nenhuma reforma pretendia substituir os professores com graduação na sua área de conhecimento por profissionais com notório saber, ou propor o fim da obrigatoriedade do ensino de arte e educação física. Da maneira como está o projeto, disciplinas como filosofia e sociologia podem desaparecer completamente dos currículos. A medida provisória de Temer contraria a própria legislação, que diz que a educação básica deve qualificar para o trabalho, mas também assegurar uma formação para o exercício da cidadania. A reforma do ensino médio é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Não vão nos calar, porque eu não me sinto amordaçada, quero dizer. Não tem como você aprender o que é a sociedade hoje em dia sem um pouco da sociologia, da filosofia. O movimento estudantil ficou nos últimos 6, 7 meses, ou até mesmo antes disso, debatendo a Base Nacional Comum Curricular. De acordo com o MEC, 80% dos estudantes que concluem o ensino médio não entram na faculdade, vão direto para o mercado de trabalho. Esta parece ter sido a base de sustentação da reforma apresentada pelo governo de Michel Temer. Ele propõe escola em tempo integral. Mas o que fazer com os alunos que trabalham? Não tem problema, as horas trabalhadas vão contar como ensino para o currículo. E esse é só um dos detalhes de uma reestruturação que nem os professores estão entendendo. Carga horária maior, currículo flexível, formação técnica profissionalizante, escola em tempo integral. Estes são os pontos básicos do novo ensino médio brasileiro. Baixadas por medida provisória, as mudanças devem começar em 2017. O ensino médio terá 2.400 horas divididas em 2 ciclos. No primeiro, disciplinas obrigatórias da Base Nacional Comum Curricular. No segundo, matérias optativas ou ênfase, como prefere chamar o governo. Então aqui a gente, por exemplo, está trazendo um modelo de uma escola como ela funcionaria. O aluno faz 1.200 horas da parte comum, incluindo matemática, português, história, geografia, sociologia, todos os conteúdos que a Base Nacional Comum vai definir. E o aluno depois, se tivéssemos uma hipótese de 90 alunos na escola, 30, por exemplo, poderiam optar por linguagens. Dentro de linguagens, da área de conhecimento de linguagens, estão compreendidos, por exemplo, nessa possibilidade, língua portuguesa, a língua estrangeira, língua de programação, artes, educação física, estão dentro de linguagens. Outros 30 alunos poderiam optar, por exemplo, por ciências humanas, que tem história, filosofia, empreendedorismo, sociologia. Provavelmente aqui teríamos o presidente Michel Temer, como ele se manifestou. Eu acho errado, porque tirar a educação física é importante para os alunos, assim como sociologia, filosofia. As matérias que ele está tirando são matérias importantes, são matérias que muita gente vai querer cursar lá na frente. Fora que ficar tempo integral na escola. E quem trabalha? Eu, por exemplo, eu trabalho. E como que eu vou fazer? Vou pedir demissão do trabalho só porque ele quer que eu fique mais tempo na escola? De acordo com o Ministério da Educação, 80% dos estudantes que concluem o ensino médio não ingressam nas universidades. Vão direto para o mercado de trabalho. Além de incluir formação técnica profissionalizante no novo ensino médio, a medida provisória vai considerar horas trabalhadas como horas estudadas. Se vocês olharem o parágrafo 9º aqui, que aparece no documento que vocês têm, aparece uma novidade aqui, que vai ajudar inclusive o estudante que trabalha. Porque aqui diz que a critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação da educação profissional e tecnológica, da formação profissional e tecnológica, vai permitir
a inclusão de experiência prática de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação. Fica muito mais fácil, inclusive, para o estudante que trabalha hoje fazer a conclusão do ensino médio de maneira articulada com a educação profissional. Meio bizarro, é bizarro. Tipo, é querer criar uma linha de produção, querer, sabe, fazer com que o menor seja uma mão de obra mais barata ainda, que é o que está nesse conceito, que na grade vai ter, que o aluno não precisa estar na escola, mas se ele estiver sendo uma mão de obra barata, entre aspas, escrava, ele vai estar tendo o currículo dele preenchido por um período integral, então é surreal e só favorece o patronal. Desenhado em gabinetes, o novo ensino médio é uma incógnita para os estudantes. A medida provisória, na visão de alguns, ignora o estado atual do ensino médio. Eu acho que deveria ser mais aproveitado, e arrumar professor em vez de reformar o ensino nesse momento. Nossa convidada de hoje é Maria Isabel Noronha, ex-membro do Conselho Nacional de Educação, professora e presidenta da APOESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Tudo bem, Ana Isabel? Mais ou menos, né? Pois é. Trabalho contando como ensino para efeito de currículo escolar. ênfase no período integral, sem pensar em quem estuda à noite. O que é que significa tudo isso, Isabel? Eu não consigo ver nessa reforma sequer preparação para a mão de obra, por exemplo. Sim. Eu não consigo ver nessa reforma algo que vai enriquecer o currículo desses jovens e que eles terão uma autonomia de tal maneira que lá no futuro, né, ele vai escolher a sua profissão. Não é isso. É, de novo, dar uma escola bem barata, né, para atender, porque se tem um nível de ensino que tem uma demanda, né, que está aí bastante reprimida, é a do ensino médio. Portanto, a avaliação do IDEB demonstrou que esse nível de ensino não está respondendo às expectativas e o governo Michel Temer imediatamente apresentou, né, aí da sua gaveta essa medida provisória que, na verdade, diz reformar o ensino médio. Agora, quero dizer para você com muita honestidade, como também quero dizer para toda a população, não há uma resistência por parte dos professores, nem tampouco dos alunos, de se buscar a identidade do ensino médio para esses jovens. Não é isto que nós resistimos. O que nós resistimos, primeiro, é pela forma, de cima para baixo. Sim. Segundo, MP, o próprio conteúdo da reforma compromete a formação desses jovens. Pois é, um estudante pede o que jamais deveria faltar quando o assunto é ensino: seriedade para tratar de algo que pode mudar a vida de todos eles. Não tem como você aprender o que é a sociedade hoje em dia sem um pouco da sociologia, da filosofia, um pouco de norma crítica, saber o que é o certo e errado, não por uma forma de lei, não que as pessoas falam, mas você estudar a ética, como Platão, Aristóteles sempre falou, e tratar o assunto como um pouco mais de seriedade. Está faltando seriedade. Os alunos, até os estudantes estão percebendo. Seriedade e outra coisa. Querem mexer numa questão muito complexa, que é o seguinte, porque complexo é tudo. O ensino como um todo é complexo. Tem aqui as 5 áreas e poderá, cada sistemas de ensino, diga-se, secretário da educação, secretarias da educação, vão escolher até 2 áreas. Ele fala, naquele discurso da matéria, ele fala em 5 áreas. Não quer dizer que essas 5 áreas serão oferecidas. Não, não serão. O menino não vai poder fazer uma escolha, né? Não vai fazer uma escolha, não é verdade isso. Ele vai ter limitações para escolher e vai criar um problema. Qual é o problema? Tá bom, nessa escola escolheu lá, a maioria escolheu, 30 alunos escolheram a área de ciências humanas, a outra de ciências naturais e por aí vai. Bom, eu quero saber o seguinte, se esse menino tiver que trocar de escola, como é que ele faz? Ele tem que ficar naquela porque mudou? Então, esse direito de ir e vir vai colocar em xeque a vida do aluno. A gente discute muito uma base curricular nacional, comum curricular, porque é a democratização do acesso ao conhecimento. Quer dizer, todos têm que ter uma base nacional comum em que, se eu estou no Acre, eu estou em São Paulo, ou estou num outro estado, eu posso
mudar. Sim. E ter uma parte diversificada. Aí sim tem a ver com da onde eu estou. Por exemplo, se no Acre o assunto é, sei lá, o seringal, então tá. Alguns temas vão convergir para aqui. Aqui em São Paulo é mobilidade urbana, entre aspas. Então, alguns assuntos, estou só exemplificando. Sim. Não vai permitir, não é isso que está colocado. Não é isto. Entendeu? Uma vez ali você entrou, é uma enganação. E fica até o fim. Essa reforma é uma enganação. Agora, só que neste momento, que eles estão enveredando por um caminho que é o seguinte. Nós temos um Brasil que precisa de uma mão de obra. Barata. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós estamos oferecendo ensino profissionalizante para o seu filho. Seu filho vai sair preparado para o mercado de trabalho. Vai mesmo? Não, com esse investimento, com a aprovação. O normal é que os pais acreditem, né? E o pior é que acredita, porque pega. Se perguntar para mim, bom, em vez do jovem estar na rua, tal, ele está trabalhando. Muitos, né, até do ponto de vista mais moral, tal, não é. Mas do ponto de vista do que a gente pensa enquanto jovem, o normal era que o jovem só estudasse. Mas nós estamos num Brasil que ainda não corrigiu as desigualdades sociais e econômicas. Esse menino que vai para o ensino médio trabalha, isso aí vai significar uma porta de exclusão. Que esse governo está fazendo uma porta de exclusão. Porque os meninos não vão estudar na idade certa, que é dos 15 até os 17 anos, vão esperar ter a idade correta para poder estudar e aí vão fazer educação de jovens adultos. Eu sou contra? Não. Eu só acho que a educação de jovens adultos é para corrigir uma desigualdade. Na medida não para encaminhar para isso, né? Para encaminhar para isso. Vamos ver em linhas gerais alguns pontos controvertidos da reforma curricular do ensino médio proposta pelo governo de Michel Temer. O fim da obrigação atual de estudar 13 disciplinas por 3 anos. Por 1 ano e meio, todos os alunos estudariam as mesmas disciplinas, depois seriam optativas segundo o seu interesse. Não haveria a obrigatoriedade, no ano e meio restante, de cursar artes, educação física, sociologia e filosofia, por exemplo. A escolha ficaria restrita a 5 áreas: ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, matemática e formação técnica profissional. Cai ainda a obrigatoriedade do espanhol no currículo. No próximo bloco, educadores e alunos discutem há anos a necessidade de mudanças no ensino médio, mas são ignorados pelo governo Temer, que, às pressas, montou a sua própria reforma. Como se o estudante ele fosse simplesmente um robô que foi criado para somar, subtrair e multiplicar.